Deputado, queria primeiramente agradecer a sua participação. Tudo bem? Tudo bem, um abraço aí a todos do Fórum, a Zenha, Yuri, um prazer, viu, estar com vocês. Deputado... Oi, começa aí. Pode começar, aí. Zenha, pode começar. Vai você. Ô, deputado, a gente está num momento muito dramático na relação entre governo e Congresso. Você está aí na Câmara dos Deputados acompanhando a situação de perto. Queria saber a tua avaliação nesse momento, como é que a bancada do PT pretende agir nessas próximas semanas frente a esse ataque do Hugo Mota ao governo federal. Nós tivemos ontem uma boa reunião da bancada, viu? Fizemos uma reunião da tarde inteira. Tiramos um tempo exatamente para avaliar a conjuntura política e a situação no Congresso Nacional. Bem, na nossa avaliação, nós temos um equilíbrio dentro do Congresso Nacional que nunca nos foi favorável, ou seja, uma maioria do centrão que, quando se junta com a extrema-direita, nos dá uma derrota, e geralmente derrotas acachapantes, numericamente dizendo. Dois casos mais recentes, que aconteceram agora com o presidente Hugo Mota. Todos dois nos surpreenderam. O primeiro deles foi aquela tentativa de anistiar o Ramagem e de Roldão levar o Bolsonaro, que foi, inclusive, um enfrentamento que o Legislativo tentou fazer, através da maioria do Centrão com a extrema-direita, ao Supremo Tribunal Federal. Era simplesmente proibir o Supremo de investigar o Ramagem, não enquanto deputado, mas investigar o Ramagem enquanto presidente e diretor da ABIN, que tinha, durante o golpe, tido ações muito lesivas, que são fruto de investigação da Polícia Federal. Então, o Ramagem tinha culpa no cartório pela questão do golpe e simplesmente o Congresso não queria deixar que o Ramagem fosse investigado, desculpa, o Supremo. E, ao mesmo tempo, levava ainda a paralisar a ação contra o Bolsonaro. Aprovaram aquilo com 316 votos, ou seja, o Centrão se uniu à extrema-direita e votou contra a democracia, contra o Supremo investigar quem tentou dar golpe. Aquilo foi um absurdo. Claro, o Supremo não permitiu aquilo, felizmente, e colocou as coisas no eixo e o julgamento continua. Bolsonaro vai ser preso, embora a sinalização da Câmara tenha sido péssima naquele dia. Então, isso nos surpreendeu, não era esperado que o Hugo Mota colocasse algo daquele tipo em votação, enfrentando o Supremo e passando uma visão ruim para a sociedade de que a democracia é algo negociável com a extrema-direita. Foi muito ruim. Agora me vem esse do IOF, depois de uma reunião que o governo fez, as lideranças, e tinha um acordo de modificar o projeto do IOF, fazer uma medida provisória e depois enfrentar, que é outra questão que vem aí, a questão da renúncia fiscal. Pois bem, passado aquele momento de euforia da reunião, no outro dia já veio uma ordem em contrário, que aquele acordo não valia e que era preciso barrar essa questão do IOF. E aí o Hugo Mota pautou tanto a urgência quanto agora pautou, sem avisar ao governo, sem combinar o jogo, vamos dizer assim, para ter uma derrota em relação a assustar um decreto do presidente Lula, que é um decreto constitucional. É inconstitucional você proibir que o presidente faça esse decreto. A Constituição é clara, aquilo é prerrogativa do presidente. Por isso, o presidente Lula resolveu agora que nós vamos entrar no Supremo Tribunal Federal, porque esse recurso é necessário. Mas qual é o fundo dessa briga toda? Qual é o fundo disso? São dois que nós estávamos analisando. O primeiro é orçamentário. O programa que o Centrão tem, que a extrema-direita, a direita em geral tem, é de fazer o que eles chamam de diminuir a gastança, que, na verdade, é diminuir investimento em questões sociais. E eles apresentam dois rumos para isso. O primeiro é desvincular o salário mínimo do salário do aposentado, para aliviar a previdência e, segundo eles, ter, então, um superávit no orçamento para pagar juros, pagar dívidas, sei lá o quê. Então, é em cima do aposentado ajustar o orçamento. O presidente Lula não vai fazer isso. É compromisso deles com o aposentado que ele tenha pelo menos um salário mínimo. Acho que isso devia ser compromisso do povo em geral, compromisso de todo mundo.
A outra coisa que o Centrão bate junto, e há muito tempo isso, e a extrema-direita vai atrás, é retirar o vínculo das verbas de saúde e educação da Constituição. Se você fizer isso, você acaba com o SUS em pouco tempo e as universidades fecham. O presidente Lula também já disse que isso não é do programa dele. Então, nós temos que procurar alternativa. O IOF é uma delas. A outra alternativa foi a medida provisória, ou seja, nós queremos ver que o andar de cima finalmente comece a pagar a conta e fazer mais justiça social. E hoje está na pauta, aí é que eu quero ver se a gente pode caminhar com alguma coisa, tentando pelo menos um caminho que seja um acordo para aprovar algo que taxa os super ricos, que é diminuir a renúncia fiscal. O Hugo Mota colocou na pauta um regime de urgência do projeto do Esperidião Amin, que é um projeto que fala em regulamentar isso para o futuro, diminuir a renúncia fiscal, mas para o futuro. Que nós precisamos fazer agora e neste projeto, por exemplo, colocar uma taxação imediata de 10% em cima daquilo que eles estão isentos, ou seja, que eles continuem isentos 90%, mas que 10% da renúncia fiscal termine já a partir desse ano. É outra medida que o governo estuda fazer. Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, então, é uma luta sobre visão orçamentária, divisão de renda. Eles não gostam de falar nós e eles, mas é evidente, é quem paga a conta. O Lula sempre disse no programa dele: nós vamos colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. É o que nós estamos tentando fazer. O segundo problema é a questão política eleitoral. Acho que o Centrão quer, de todo jeito, ter uma alternativa, por isso ele precisa da extrema-direita e quer se unificar com a extrema-direita para ter um candidato do Centrão. Isso significa atacar o governo do presidente Lula. O problema é que o presidente Lula não vai ficar esperando isso acontecer. Vamos sangrar o Lula até. O Lula não vai se deixar sangrar, e nem nós vamos sangrar com isso. Então, vamos fazer um embate. É preciso ir ao povo e debater politicamente. Não um embate pelo embate. Se puder fazer um acordo de rumos para que nós tenhamos recursos, etc., vamos fazê-lo. Agora, anular as atitudes do governo, eu acho que é inadmissível. Bom, eu tenho uma pergunta. Vai, Zenha. Deputado, eu queria saber especificamente sobre essa questão do imposto de renda. O relator é o Lira, o Arthur Lira, e ele parece estar esperando alguma contrapartida do governo para para apresentar o relatório. O senhor acha que o Centrão consegue derrubar essa medida do imposto de renda, que talvez seja a mais importante de todas, além da questão do IOF, obviamente? O plano do Lira, acordado na comissão, que é presidida pelo deputado Rubem Júnior, do Partido dos Trabalhadores, é que ele entregaria isto agora para ser aprovado já na comissão, ainda em junho, no mais tardar julho, que o projeto, então, iria à votação no início de agosto. Nós estamos esperando o parecer do Arthur Lira. Eu ouvi pela imprensa, não conversei com o Arthur Lira, e que ele disse que não tinha clima. Não entendi por que não tinha clima. Na comissão, pelo que eu vi, tem clima tranquilo para aprovar a isenção de imposto de renda até R$5.000 e taxar o andar de cima. Nós estamos esperando o relatório dele. O clima na sociedade é bom para isso. Qualquer pesquisa mostra que o povo entende que dividir renda é uma necessidade do Brasil agora. Então, vamos esperar como é que o Arthur Lira entrega o relatório ou não entrega, para cumprir, inclusive, o compromisso que tinha com a própria comissão e com todos nós, né, e com o Brasil, para fazer esse debate sinceramente. Quem for contra e achar que rico não deve pagar imposto de renda a mais, e que o pobre tem que continuar pagando imposto de renda, vota dessa forma. Mas é preciso ficar claro para a sociedade. Então, nós estamos esperando o parecer do Arthur Lira. Tomara que não entre nesse jogo de prejudicar o povo por causa da disputa que está tendo eleitoral para 2026. Né? Ô, deputado, queria trazer, primeiramente, esse recado da Fátima Helena, sócio-eleitor em Passa 20, Minas Gerais. As emendas são um curral eleitoral nos pequenos municípios. É preciso que vocês trabalhem nos pequenos municípios, é o recado dela.
E eu queria fazer uma pergunta. O deputado Sóstenes, do PL, deputado bolsonarista, líder da extrema-direita na Câmara dos Deputados, falou que o Mota assumiu o compromisso de votar a anistia antes do recesso. Você acha que ele tá jogando um verde aí? Você acha que tem possibilidade disso entrar na pauta? Qual que é a sua avaliação? Bom, minha avaliação é que não, bem porque o Mota tem um acordo que foi feito antes da eleição dele de que esse tema não entraria para discutir. E é evidente que essa anistia é inconstitucional. Não é possível que o presidente Mota vai querer uma briga com o Supremo agora e tentar inviabilizar um julgamento que já está em curso. Porque, aliás, não vai valer nada. O julgamento vai continuar. O Supremo não vai se render a uma votação inconstitucional do Congresso Nacional. Bolsonaro vai ter que pagar pelo que fez. Eu espero que o Centrão não entre nessa onda de desfazer do processo democrático para se unir à extrema-direita. É muito perigoso isso. No mundo, na Europa, não se faz isso. A direita lá não se junta com a extrema-direita porque conhece o que a extrema-direita fez no passado e vai fazer se tiver chance no futuro. Eu acho que é uma irresponsabilidade da direita brasileira, que se diz democrática, agir dessa forma e acenar para o bolsonarismo com todas as hipóteses, inclusive com a democracia. É um jogo muito perigoso. É preciso colocar na conta do Centrão e da direita essa questão. O MDB, o PP, os republicanos, que eles tenham consciência de que a democracia não é algo apenas da esquerda, é um regime que você se convive e que a extrema-direita não aprecia este regime. Por isso tentou dar um golpe, tinha minuta de golpe, ia fazer intervenção no Supremo, destituir ministro, matar presidente da República. Não é possível que eles não viram isso. E, aliás, viram, porque isso na CPMI nós deixamos muito claro, na CPMI do golpe. E depois a Polícia Federal vem apresentando provas e o Supremo também. Então, a direita brincar com a democracia para se aproximar da extrema-direita é algo que imperdoável. Eu repito, na Europa não se faz isso. Às vezes a extrema-direita aproxima de ganhar maioria nos parlamentos, no parlamentarismo nos países da Europa, e a direita não une com a extrema-direita. Ela faz outros acordos para a formação de governo, mas não com a extrema-direita. Estou abismado de ver a posição dessa direita aqui no Brasil, levantando tantas asas para o bolsonarismo. Então, não é uma direita democrática, né? Chamar atenção aí, MDB, PSDB, partidos que têm tradição, pelo menos, de democracia, que não entrem nessa jogada do bolsonarismo, né? Eu acho isso muito arriscado. Deputado, nesse pacote da sabotagem, também tem a questão da devolução aos aposentados do dinheiro da fraude do INSS. O Sóstenes Cavalcante deu uma entrevista aí para a Rádio Mineira, a Rádio Itatiaia, muito ouvida aí em Minas, dizendo o seguinte: acho que terá muita dificuldade o governo de passar por medida provisória um crédito extraordinário para ressarcir as vítimas da fraude. Ele falou, o governo precisa fazer conter gastos. Essa, deputado, é uma medida muito popular de devolver o dinheiro dos aposentados. O senhor acha que eles vão bancar mais essa do pacote de sabotagem? Para eles tudo é possível. Depois eles inventam uma lorota, um fake news, porque o gado deles tente engolir outra coisa. Mas tudo deles é possível, viu? Agora, seria um absurdo com o aposentado, realmente. Mas eles estão nem aí para aposentado, não, Azenha? Ô, Yuri, eles não estão nem aí para aposentado. Foram eles que votaram a reforma da Previdência, que aumentou o tempo de serviço, diminuiu o salário. Fizeram essa reforma da Previdência, falam em fazer outra. Se puder, desvinculam o salário mínimo do salário do aposentado. Eles estão nem aí para aposentado. Então, isso é bom para o povo ver que a demagogia deles e a bravata é algo que é comum na extrema-direita, mas é sempre em prejuízo do povo. Essa conjuntura é muito complexa, como vocês falaram, muito perigosa, mas, ao mesmo tempo, ela é bem educativa, né? Eu acho que o povo está vendo que lado está um, que lado está outro. Depois eles reclamam que é nós contra eles. Ora, mas são eles que estão realmente
colocando as unhas de fora para tentar desestabilizar um governo democraticamente eleito. Para a extrema-direita, a gente já sabe, é a estratégia do golpe permanente. Mas eu repito, a direita, o centrão, está se prestando a um papel para tentar voltar ao governo de ficar a reboque do bolsonarismo. Isso é muito perigoso para a democracia. O Hugo Mota, isso me chamou muita atenção, viu, deputado? O Hugo Mota, ele postou aquele vídeo dizendo que, olha, nós somos a voz do bom senso, não podemos entrar aí, luta de classe, sugeriu isso, né? E aí, curiosamente, eu achei curioso que o Ciro Nogueira publicou um artigo da Folha de São Paulo dizendo a mesma coisa. Olha, a direita no Brasil é que é a civilizada, tal. O que eles estão armando por trás desse discurso? E aí, para complementar, dia 10 de julho, a Frente Povo Sem Medo já tem uma manifestação marcada para São Paulo. 10 de julho, 6 da tarde, na Avenida Paulista. O senhor acha que é caso de ir para a rua mesmo ou não? Eu acho que sim. O povo brasileiro precisa se manifestar. Nós não podemos deixar apenas para o Congresso Nacional os rumos do país. A gente já sabe o que vai dar. É preciso que o povo brasileiro, a esquerda, acorde, a democracia acorde, porque eles estão armando contra a democracia. É engraçado eles falarem, não pode nós contra eles, mas eles vão, como foram agora, reunir com Dória e os empresários, aí eles ganham aplausos efusivos deles. Ou seja, eles podem fazer campanha para eles, para os ricos. E nós não podemos conversar com os pobres. Te catar, né? Chega. Ô, deputado, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Falando em direita, que se alia com a extrema-direita, dia 29 agora, nesse domingo, a gente teve a manifestação bolsonarista aqui em São Paulo, e ela contou com a presença do governador Romeu Zema. Eu queria que você fizesse uma avaliação de que papel que o Zema está se prestando de olho em 2026. Ele acha mesmo que ele tem chance de ser presidente do Brasil? Acha, é um neoliberal extremo, é o novo, né? É o não Estado, vende tudo, acaba com tudo, cada um por si e ninguém por todos, né? Esse é o lema do Zema. E os ricos que fiquem cada vez mais ricos, os pobres cada vez mais pobres, é a lei do olho por olho, dente por dente. O Zema é terrível. E é também um oportunista, né? Agora, vendo que o Bolsonaro não é candidato, se aproxima do bolsonarista, opa, eu estou aqui, olha eu aqui, puxando o saco do Bolsonaro. Isso é o Zema. Ele foi eleito dessa forma, quando viu que o bolsonarismo subiu, ele foi atrás junto com o bolsonarismo. Então, acho que o Zema quer fazer esse papel, né, de aparecer para o bolsonarismo para tentar ser uma alternativa ou para presidente ou para vice, né? Que ele já está no outro mandato dele lá em Minas Gerais. E lá ele vai colocar à venda. Tem um vice-governador dele, que chama Matheus Simões, que está achando que vai ser candidato a governador. De que partido que é o Matheus, deputado? É do Novo também. Novo. Mas já está querendo fugir para o PSD. Está se acenando para lá. E o Zema está fingindo que o candidato dele é o Matheus Simões. Mas na hora que o Zema ganhar alguma coisa do Bolsonaro, uma vice, alguma coisa, ele abandona o Simões e vai com o tal do Cleitinho, que é mais bolsonarista. Então o Zema é muito esperto, vai vender até o Matheus Simões. A gente pode esperar do Zema tudo. Agora, por isso é que eu acho que é importante o nosso povo não ficar assistindo isso. Nós precisamos sim de ir às ruas, manifestar, colocar a questão junto com o Supremo, de não ter anistia, de punir os golpistas, defender a democracia, defender a jornada, o fim da jornada 6x1, defender a pauta popular, defender o fim da cobrança de imposto até R$5.000, colocar as pautas sociais e populares na jogada, defender o SUS, defender a educação pública. O pessoal precisa acordar, não podemos esperar apenas o processo do Congresso Nacional e a liderança do presidente Lula, não. Nós temos que ajudar o presidente Lula a fazer essas mudanças. Deputado, eu publiquei hoje de manhã na revista Fórum esse texto aqui.
Salário mínimo impulsiona comunista no Chile e xiita em Nova York. O que é esse texto? Só para resumir. A candidata comunista ganhou as primárias e vai concorrer às eleições no Chile. Ela foi ministra do Trabalho do Boric. E a principal conquista, uma das principais, foi o aumento do salário mínimo, né? Na equivalência, o salário mínimo do Chile está quase o dobro do salário mínimo no Brasil, em dólar, na equivalência, né? E o candidato xiita ao qual eu me referi é o candidato que, de surpresa, ganhou as eleições primárias dentro do Partido Democrata. É um socialista, é um muçulmano xiita, na cidade de Nova York, que é a maior cidade judaica fora de Israel, onde os judeus de Nova York são muito liberais. A eleição vai ser em novembro. Agora, ele é muçulmano xiita, mas, acima de tudo, deputado, está a proposta dele de aumentar o salário mínimo em Nova York para $30, dobrar o salário mínimo em Nova York até 2030. Passaria a ser, está em $15, $16 hoje, passaria a ser $30 por hora. Então, eu fiz esse texto dizendo o salário mínimo está ganhando, não, pelo menos ganhando eleições primárias. Então, o senhor acha que esses sinais aí, né, dessa desigualdade, indicam que a estratégia do presidente Lula está correta de não aceitar o que o Centrão, os empresários, a mídia, a Faria Lima estão tentando enfiar, e o bolsonarismo enfiar a goela abaixo do governo? Acho que o Lula está completamente certo. Ele tem um programa, foi eleito com esse programa. Não dá agora para a direita se juntar com a extrema-direita, ficar fazendo chantagem com o presidente Lula e dizer o seguinte: Lula, desvincula o salário do aposentado, corta o dinheiro do SUS e da educação e tira da Constituição. Não é o programa do Lula. O Bolsonaro tinha esse programa e não conseguiu fazer. Teve tanta resistência que ele não conseguiu fazer. Querem que o Lula faça. É o contrassenso. O que o Lula está fazendo é o compromisso dele, não é enfrentamento que ele está querendo contra o Congresso, como às vezes eu vejo aí alguns dizerem. Não, ele está afirmando o seu programa, ao qual ele foi eleito. E ele não pode ficar refém do Centrão e não executar o seu programa, porque senão ele não se elege de novo, é óbvio. A esquerda na Europa aconteceu muito disso. Ela abre mão do seu programa para ter governabilidade e depois não governa, porque o povo perde a credibilidade. Então, o presidente Lula, eu acho que ele está reafirmando os princípios. O Partido dos Trabalhadores também. Eu vi vocês falando aí dos nossos videozinhos, nós temos que entrar com os vídeos mais curtos também na internet e que estão fazendo sucesso, né? Parabenizar a comunicação do PT lá, o Gilmar Tato, que está coordenando, que acho que acertaram. E isso é bom a gente compreender também, porque muito fala, a comunicação do governo é falha, jogar a culpa no Paulo Pimenta, que não tinha culpa nenhuma disso, o problema não era esse. A comunicação do governo é uma coisa, ela tem várias exceções. A comunicação do governo é para comunicar a sociedade, o que está fazendo, etc. Ela é republicana, ela não pode ser um combate ideológico. Quem tem que fazer o combate ideológico é o partido político. Então, é o PT que tem que fazer isso. Por isso, essa história do PT ir para o centro, que nós estamos discutindo aí dentro das eleições do PT, é errado também. O PT não tem que ir ao centro. Fazer alianças com o centro para derrubar o fascismo é outra história. E tem que ser feito em determinados momentos da história. Isso é óbvio. Agora, o partido ir ao centro, apagar o seu programa e virar um partido de centro, ora, isso já tem aí, sei lá quantos, né, que se dizem de centro, que estão por aí. O partido precisa de ter a sua plataforma, a sua ideologia, disputar política e ideologicamente os rumos da sociedade. A juventude só vem se ela souber que existe perspectiva de mudar o mundo para melhor. Então, a pauta ecológica, a pauta da divisão de renda, são pautas do Partido dos Trabalhadores, são pautas da esquerda, e a sociedade tem que sentir que isso é para valer. Mesmo que a gente governe e não consiga fazê-los na sua plenitude, porque a correlação de força não é, às vezes, como agora, favorável a gente,
Mas isso não significa que a gente abra mão dos nossos princípios para ter governabilidade. Eu acho que isso que o Lula está falando e o PT está mostrando. Esse é o PT que a gente precisa, essa é a esquerda que a gente precisa no Brasil e no mundo. Eu acho que esses momentos, talvez isso que você colocou, em Nova York, né? Sim. E também agora no Chile, No sejam Chile. exatamente a demonstração de que a sociedade está respaldando uma política de esquerda, mas reivindicando que seja de fato de esquerda, para poder mudar a vida das pessoas. É um bom momento, eu acho, de debate. E também o Trump está indo tão mal lá, né? Economia indo para o buraco, os ricos ficando cada vez mais ricos, os pobres mais pobres. Não, e agora quer expulsar o Valor, está querendo expulsar o aliado dele, né, Yuri? A Fórum deu essa notícia, querendo expulsar o dono do X dos Estados Unidos. Deportar tá vendo o Elon como é que eles são? O Elon Musk está querendo deportar o Elon Musk, Rogério. Olha a cabeça do Trump, olha que louco. A extrema-direita é completamente autoritária. E aí eles falam liberdade de expressão, porcaria nenhuma, né? Você vê que o Haddad foi lá falar na comissão e aquele Nicolas gritava igual um demônio. Tive que acabar a reunião porque ele não deixa os outros falarem. A extrema-direita é mentirosa. Fala em nome de Deus, mas age igual o capeta. E assim vai. Ô, Rogério, queria ler esse recado aqui do Olair Severo de Oliveira. Deputado Rogério, avisa o presidente Lula para alterar o nome do Plano Safra para Plano Nacional de Produção de Alimentos para o Povo, ou qualquer outro nome ser um plano para a produção de comida para a população. Concordo. Gostei. Tá aí o recado do Olair. Plano de produção de comida, não precisa plano, porque aí confunde com o plano safra do agronegócio. Plano safra da agricultura familiar. Plano da comida do povo, uma coisa assim, né? E o pessoal elogiando o senhor aqui, ó. Exatamente, Rogério. Vídeos curtinhos, TikTok. Marcelo Rondinelli também elogiando. É isso mesmo, precisa ajustar essas mensagens. Rogério Maravilha, inteligente, grande deputado, diz a Vilma. Obrigado, Vilma. Palmas para o deputado Rogério Corrêa. Muita reação aqui a favor e aplaudindo as suas falas, deputado. Vamos lá, eu estou indo hoje, eu estou presidindo agora, Azen, a Comissão de Finanças e Tributação. E hoje à tarde, então, o presidente Hugo Mota colocou urgência no projeto do Espiridião Amin, que diz respeito à questão da renúncia fiscal. Nós vamos votar favorável a isso. Mas eu estou trabalhando para que a gente apresente um substitutivo a esse projeto, então, e que neste projeto a gente já coloque 10% que seja cobrado ou diminuído da renúncia fiscal. Eu tenho uma tabela aqui, um dia nós vamos falar desse assunto específico, mas se vocês terem uma ideia de como que está esse problema da renúncia fiscal no Brasil. A renúncia fiscal no Brasil chega a 800 bilhões ao ano. Isso foi acumulando, eles foram tendo renúncia. Geralmente é assim, tal setor precisa gerar emprego, aí dá renúncia, eles não pagam imposto. E eles geram emprego nada, o que gera emprego é política econômica, como nós estamos vendo agora, né? Aliás, cadê os azarões, hein? Que dizia que ia dar tudo errado. Dólar baixando, até a Bolsa de Valor está subindo, emprego em alta, a economia indo bem e os azarões dizendo que está tudo errado. E esses benefícios fiscais são feitos em nome disso e nunca são cumpridos, a geração de emprego, coisa nenhuma. Nós temos que acabar com isso. A Constituição ela fala que tem que reduzir para 2%. Hoje nós temos 4,8% do PIB, que é de renúncia fiscal. É muita coisa. 4,8%? Do PIB. E a Constituição fala em 2%. Então tem que reduzir muito. E ela fala em fazer um corte inicial de 10%. Olha os setores que têm essa mamata grande de benefício fiscal. Adubos e fertilizantes tem 36 bilhões de incentivo fiscal. E os neoliberais, quando fizeram aquela política de privatizar tudo, diminuiu a capacidade da gente de produção de fertilizantes. Se nós estivéssemos produzindo fertilizante, esse preço já tinha baixado e nós tínhamos condições de atender o povo sem precisar de dar renúncia fiscal. A privatização é um inferno para a gente, principalmente setores estratégicos. A carne, 36 bi.
de incentivo fiscal para quê? Para exportar. Aí o companheiro colocou aí que tem que ser comida para o povo, plano safra comida para o povo, exatamente isso. Põe na agricultura familiar, ao invés de dar isenção para exportador de carne, que aqui não é a isenção aqui não é para quem produz a carne, é para quem exporta. Então, esses é que vão ganhar esse dinheirão. E assim vai. Ó. Defensivos agropecuários, 27 bilhões, é o agronegócio, os exportadores do agronegócio. E café, 12,15 bi de isenção, produtor de café. Não é produtor, não, é o exportador de café. Então, isso aqui é mostra para a gente aí, mostra para a gente a planilha que o senhor vai apresentar, só para a gente ver. Aí. Depois eu tiro isso aí. Eu tiro depois uma foto disso, porque eu quero transformar isso num texto para a revista Fórum. Isso, ótimo. Obrigado. Porque depois eu faço um print. E a proposta, então, é reduzir em 10%, deputado? 10%. Aqui são individualmente as empresas. Opa, essa é boa. Rapaz, 130 milhões? É isso que eu estou vendo aqui, deputado? 120 milhões para quem? Qual é a primeira empresa aí, deputado, nessa lista? A primeira aqui, essa é o Simples Nacional. Esse nós não vamos mexer. Porque o Simples é pequeno e micro. Esse aqui está na construção que tem que manter. Mas logo depois vem Agricultura e Agroindústria, 83 milhões. A Zona Franca de Manaus, essa também não mexe, 29 milhões. Medicamentos e produtos farmacêuticos, 20 milhões. E assim vai. PERSE, o PERSE são 5 milhões 600, 5 bi. Bilhões, né, deputado? Bi, eu estou falando milhões, é tudo bi. 5 bilhões, 665 milhões, 440 mil, 451. 5 bi para o PERSE, que é um programa que fala e vai mexer, Programa Emergencial Retomada do Setor de Eventos, que eles não deixam mexer. PERSE então, isso é aquele que beneficia o iFood, não é? Que o iFood não paga imposto no Brasil, não é esse? O PERSE é aquele de setor de eventos. Mas são, em geral, grandes eventos. Vai favorecer muito aí esses eventos enormes que está tendo aí de sertanejo, etc. Tudo fica fortalecido com isso. Embarcações aeronaves, 3 bi. E assim vai. E, deputado, depois... Automóveis, 1,5 bilhão. Tá, o deputado, o senhor vai apresentar isso hoje? Que horas? Aonde que a gente assiste isso? Não, hoje é votação. Tá. Amanhã nós vamos estar com uma reunião na Comissão de Finanças e Tributação com Dario Durigan, que é o secretário responsável por este assunto, para ele apresentar um plano, como é que ele vê essa questão da aplicação destes 10%, se é de maneira linear, para que a gente possa acoplar isso ao projeto que está lá do Esperidião Amin, que chegou na Câmara. Porque o projeto do Esperidião Amin, do jeito que está, ele também não favorece nada agora. Então, nós precisamos... É bom para o futuro, mas precisa ser bom para agora também. Então, nós vamos ter que agregar isso. E essa discussão, nós vamos fazer uma subcomissão para trabalhar isso dentro da Comissão de Finanças e Tributação. Amanhã a gente instala essa subcomissão. Ela vai começar a trabalhar nisso e colocar dados importantes. E o senhor acha que o projeto hoje passa? O regime de urgência, sim, passa. Tá. Nós vamos votar favorável, porque quanto mais rápido que isso for para o plenário, melhor. Agora precisa ir para o plenário com um bom texto. A gente quer ajustar esse texto com o governo, fazer um grande acordo no Congresso Nacional que possa fazer justiça. Tem setores aqui que podem precisar mesmo dessas renúncias. Mas outros, a grande maioria, não. O cálculo nosso é que se você fizer linearmente em 10% e tirar pequenos e micro, que estão no Simples, Zona Franca de Manaus, que acaba sendo imexível, embora não devesse ser, acaba sendo imexível, e também os setores que são responsáveis aí pela produção, comercialização, etc., de gêneros de primeira necessidade, você tirar isso,
desses 800 bi, nós ainda vamos ter uns 500 bilhões de outros setores, 400 a 500 bilhões. 10% dá na faixa de 40, 50 bi. Resolve o problema para o ano que vem, hein? Resolve o problema, mas ainda o agro ainda... Isso aí sem atacar muito o bolso dos bilionários, né, Rogério? 10% significa que eles vão continuar com 90% de isenção. É duro. É duro. De renda. Como diz o Haddad, pode chiar, pode gritar, pode espernear, está na hora. Faria Lima tem que baixar a bola. E o povo tem que ir para a rua mesmo, porque não tem condições. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, pessoal. Não vamos esquecer disso, não. E olha que o Lula criou Bolsa Família, SUS, né? A escola pública tendo um grande avanço no Brasil, muitos avanços, mas ainda é um dos países mais injustos do mundo, com menos divisão de renda. Ou seja, as elites nossas estão muito mal acostumadas. Aliás, foram as últimas a abrir mão da escravidão, né? Então mostra bem o espírito aguerrido que tem as nossas elites. E o Congresso Nacional vai junto. Falou no Congresso Nacional, vai mexer com o rico? Nossa Senhora, é um estardalhaço. Outro dia eu falei na tribuna, é mais fácil o Saci cruzar as pernas do que o Congresso Nacional taxar os ricos no Brasil. É duro. Um bom resumo. Muito obrigado, viu, Rogério, deputado, pela sua entrevista. Foi muito boa, vai dar muito corte e também vai dar muito texto para a gente, essa proposta que está em discussão hoje, se passa ou não o regime de urgência na questão desses benefícios aos ricaços. Obrigado, viu, deputado? Obrigado, Azen. Manda para mim os cortes para a gente bombar lá nos TikTok da vida. Claro. Botar o povo sabendo das coisas. É isso aí. Rogério, muito obrigado. Depois manda essa planilha no Zap aí para gente, que a gente vai fazer matéria, viu? Tá, pode pegar lá com o pessoal da comunicação, que eles têm isso tudo lá no meu gabinete. Entra em contato com a turma lá. Um abraço, Yuri, Azenha. Obrigado aí pelo convite. Sempre na luta.